O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha e alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, o seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho e mataram, e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes e os judeus procuravam prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, amados irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alegria, meu irmão, minha irmã, por estarmos nesta segunda-feira, nesse dia 3 de junho, começando mais um dia, mais uma reflexão, mais uma escuta da palavra, meditando o Evangelho de Marcos. Caríssimos irmãos e irmãs, este Evangelho hoje narrado conta para nós, traz-nos a reflexão da vinha, dos empregados e da vinha. Vamos por partes. Um agricultor, o dono da propriedade, decide meio que alugar a sua vinha para outros trabalhadores, para agricultores. E assim ele vai embora, como se ele viajasse. Porém, ele tem uma surpresa muito grande porque ele vai mandar empregados para colher a sua parte da produção. O dono encaminha empregados para colher sua parte da produção, mas para a surpresa dele, seus empregados, uns são mortos e outros são aí acometidos, né, de uma grande batalha, são insultados. Caríssimos irmãos e irmãs, se a gente fizer uma ponte, um elo de ligação com essa leitura e a vida de Jesus, nós podemos compreender e pegar esses agricultores que foram trabalhar, que foram mortos, que foram insultados, que foram castigados, vamos dizer assim, com a própria vida de Jesus. A gente entende, meus irmãos e minhas irmãs, que assim como o dono da vinha encaminhou aqueles agricultores para ir lá pegar a sua parte, assim também foi Deus ao longo da história. Percebam que Deus enviou apóstolos, Deus enviou discípulos para um povo de cabeça dura, até que Deus chega a ponto de enviar o seu próprio filho Jesus Cristo, que também não foi diferente. Insultaram, cuspiram nele, humilharam. Então, essa parábola, a parábola que Jesus conta, é justamente um reflexo de sua própria vida, né? É um reflexo aí do próprio Evangelho.
Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o dono da colheita é Deus. Deus é o dono da colheita. E nessa colheita a gente sabe, meus irmãos e minhas irmãs, que há frutos que são bons, produtivos, mas infelizmente também há frutos que não dão para ser consumidos, né? Há frutos que são estragados. Então, diante dessa leitura, o que acontece? Nós entendemos que os chefes dos judeus, eles procuravam Jesus para matar, né? Olha só aqui, procuravam Jesus, prender Jesus, pois compreenderam que aquela parábola que Jesus contou era para eles. Era como se Jesus estivesse, através de uma parábola, dando uma indireta a eles. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, o que é de Deus, é de Deus. Então, no final da leitura, nós vimos, por exemplo, que a multidão, no caso, esses chefes ficaram com medo da reação da multidão, porque Jesus caminhava com muitas pessoas, Jesus era querido porque ele realizava prodígios. Então, se eles realizassem uma má ação naquele momento, talvez eles mesmos seriam prejudicados. Então, nós vimos que, porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. A palavra de Deus hoje ela é forte. Ela fala da perseguição que o próprio Cristo sofreu, né? Onde ele foi perseguido, onde ele foi buscado ali por pessoas maldosas para matá-lo, para aprisioná-lo. Mas como eu falei, o que é de Deus, né? Então, Jesus não permite que ele mesmo seja entregue antes da hora. A palavra de Deus hoje, meu irmão, minha irmã, possa nos ajudar, possa nos encorajar, possa olhar para a nossa fé com mais sinceridade a um Deus que tenta muito conosco, tenta nos converter, tenta nos abrir os olhos, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo para esta missão árdua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, curta esse vídeo, deposita o seu comentário do Santo Evangelho de hoje. Fique na paz de Cristo, no amor de Maria, e nós nos encontramos amanhã, se o Pai do céu nos permitir. Que assim seja. Amém. Uma excelente semana. Deus abençoe a todos.